Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este encontro sacerdotal mariano, onde juntos vamos celebrar este momento de fé e reflexão, onde nós vamos envolver cada vez mais no ensinamento das mensagens do livro de Nossa Senhora, onde a gente tem também um tema: o martírio do vosso coração. A confusão aumenta também dentro da própria igreja. Então é esse momento que nós vamos viver juntos nestes dias de hoje, aonde o mundo precisa de oração, aonde o povo está se rebelando contra Deus, aonde situações também afetam a fé dos cristãos, principalmente os cristãos católico apostólico romano. E aqui a gente vê o sofrimento de um povo. E nesse sofrimento de um povo, de crianças, de jovens, de adolescentes, de mães, de pais, de famílias inteiras, sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhum futuro. Então, como nós podemos ver isso? Dentro do nosso mundo, a humanidade hoje está vivendo uma idolatria. Uma idolatria que acabam apoiando, tudo isso, essa destruição. E este povo está merecendo sofrer tanto assim? Está merecendo a viver sem expectativas de vidas, sem nenhum futuro promissor? Viver embaixo dos escombros? Ou até mesmo sendo enterrados nos escombros, sendo também massacrados pela fome, sede. Então a gente acaba escolhendo um lado para justificar a nossa fé. E essa nossa fé acaba sendo um momento de idolatria. Idolatria ao homem, à política, que acabam nos envolvendo a interesses de destruir nações por inteira. Aonde a gente vai contra o Evangelho, contra o que Jesus ensina. Jesus ensina a gente a viver verdadeiramente o amor a Deus e ao próximo. Não foi assim que ele ensinou para aquele escriba, que aquele fariseu, aquele doutor da lei, que chegou até Jesus e colocou ele à prova, pedindo para ele como ele poderia herdar o reino dos céus. Jesus então pergunta para ele como ele lê os mandamentos. E ele lê exatamente de uma maneira correta: amar a Deus com toda a força do coração e o próximo como a ti mesmo. E o próprio Jesus vai dizer: faça isso e terá o reino do céu. Então será que nós estamos amando o nosso próximo? Porque então ele justifica a Jesus: e quem é o meu próximo? Então o próximo não é aquele que está perto de nós. O próximo é aquele que necessita das nossas orações, da nossa ajuda. E esse povo precisa. Esse povo necessita de ajuda. E de uma ajuda tanto física, tanto mental, também espiritual, para que eles possam viver
um sonho, sonhar novamente com a reconstrução de toda a sua vida, de um futuro promissor, aonde vai encontrar tantas forças para isso. Crianças vivendo ali no momento de escombros, procurando o que e quem. Porque essa criança, ela não está aí para brincar, para pedir algo, para alegrar o seu coraçãozinho. Ela está ali solitária, em cima de escombros. Então, se a gente puder ver de uma maneira, um olhar mais voltado para esse povo e para que o que Nossa Senhora vai mostrar hoje para nós, o que Nossa Senhora vai nos ensinar. Quantas desolação está acontecendo. O martírio do vosso coração, e essa confusão chega até a igreja, porque esses são os momentos da igreja, que somos nós, a reagir com tudo isso. Será que nós ainda vamos ficar na idolatria daqueles que pregam que precisa destruir o grupo Hamas? Será que isso está atingindo somente o grupo Hamas? Será que essas pessoas inocentes que tinham ali as suas casas, que tinham ali um convívio familiar, que hoje olha só como está? Olha só estas fotos reais. Verdadeiramente a gente precisa muito viver a palavra de Deus, o evangelho que ele ensina a amar um próximo como a nós mesmos, e também conta a parábola do bom samaritano. Mas por que ele coloca exatamente o samaritano na parábola? Exatamente porque os samaritanos, aquele povo judeus, os israelitas, eles não combinavam mais com os povos ali da Samaria. Eles tiveram um cisma tão grande que a gente vê nas 12 tribos de Judá, que se dividiram e se odiavam. Então o próprio Jesus coloca então esse bom samaritano que acolheu ali o seu próximo sem saber quem ele é. Então é nesse momento que a gente vai fazer a nossa reflexão com Maria Santíssima, no livro da 28ª edição, aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora, que vai estar na página 232. O martírio do vosso coração, 10 de março de 1977. A confusão aumenta também dentro da própria igreja e já se estende por toda parte do mundo. Os primeiros a serem atingidos são os sacerdotes. Dia após dia, aumenta o número daqueles que se deixam seduzir pelo erro que conduz à infidelidade. Em nome do progresso, alguns sacerdotes tornam-se exclusivamente ministros do mundo e vivem segundo o mundo. Substituíram a oração por uma ação desordenada, a mortificação pela contínua busca das comodidades e dos prazeres, a santidade pelo progressivo ceder ao pecado. A santidade pelo progressivo ceder ao pecado, em particular, e da impureza, que há cada vez mais cometido e justificado. Tornam-se cadáveres
ambulantes, sepulcro caiado de branco que ainda se chamam sacerdotes, mas que o meu filho Jesus já não reconhece como tais. E por vezes, não precisamente estes os mais estimados, os que conseguem fazer carreira, os que são colocados em postos de responsabilidade. Os que ainda permanecem fiéis são geralmente os mais perseguidos, ignorados e, por vezes, conscientemente marginalizados. Assim, as trevas difundem-se e a fumaça de Satanás procura cobrir todas as coisas. A apostasia aumenta a cada dia. Quão grande é a vossa dor, filhos prediletos, a vossa dor de sacerdotes consagrados ao meu coração imaculado. A vossa dor deverá aumentar quando mais se difundir a grande apostasia. Este é o martírio do vosso coração, para o qual vos preparo a todos, que cada um oferece ao Pai, sobre o meu coração de mãe, a sua imolação interior. Aceitai plenamente estas horas de trevas, vivei o martírio de toda a Igreja, invadida pela noite. Permanecei fiéis à confiança, agora que a infidelidade é cada vez mais difundida e exaltada. Dizei sim ao Pai e à vossa Mãe Celeste, que docilmente vos prepara para viverdes em medo. Aliás, para viver sem medo esses terríveis momentos que já vos esperam. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Então, queridos irmãos, Nossa Senhora chama aqui a atenção, da Igreja dos sacerdotes. E aqui então a gente pode tentar compreender este momento quando a gente se encontra em uma comunidade, em um lugar mais antigo e com toda essa evolução das cidades, essa evolução para o novo, aonde as pessoas não querem mais viver essa antiguidade. Como as casas, os casarões antigos dentro de uma cidade já não existem mais, como as suas histórias de vidas ali estão sendo apagadas, assim também está acontecendo dentro da igreja com o próprio Evangelho de Cristo. Tem padres que estão procurando viver conforto, viver de uma maneira prazerosa. Não está mais procurando viver aquele momento que ele se entregou, que ele se doou a viver. Então, quando isso vai acontecendo, quando a modernidade chega a uma cidade, que ela tem o patrimônio tombado, eles não podem mexer nas construções antigas para construir casas ou prédios novos. Então a evolução é parada, é barrada. É assim que acontece na vida religiosa. Só que quando a gente quer progredir mesmo, que o progresso continua, a gente caça todo meio de derrubar essas casas antigas, esses casarões, para construir novas construções e ali exterminar tudo. Mas dentro dessas casas viveram tantas histórias, tanto momento alegre e feliz, que uma casa pequena acolhia multidões de pessoas e todos viviam no simples.
sem ter, né, a conformidade, o conforto de uma casa maior, de uma casa moderna. Eles viviam muito bem, sem o conforto. Então é isso que Nossa Senhora está mostrando para nós. Até mesmo nós que não somos da igreja, nós queremos conforto dentro da nossa fé religiosa. A gente quer também um Deus que nos proporciona a viver essa modernidade, a derrubar esses casarões velhos, a derrubar essa construção antiga que traz para nós a sensibilidade de um Deus maravilhoso, de um Deus que caminha conosco em todo o momento de nossa vida. Uma história dos nossos antepassados que viveram a fé católica e que cria em nós uma expectativa de um verdadeiro céu. Então apaga, está sendo apagada, e isso vai acontecendo com alguns padres que às vezes querem o conforto. Então o que eles fazem para conseguir derrubar estas casas? Deixando goteiras sobre as paredes, deixando que essas obras se acabam em ruínas, e assim o tempo acaba ali demolindo. Não pregar o evangelho como pregava antigamente, como a igreja precisa pregar, como um padre precisa viver, é demolir a nossa fé. O que nós vivemos com os nossos antepassados. E aí a gente vai construindo dentro de nós um egoísmo, um egocentrismo, e aí a gente vai vivendo também um evangelho da prosperidade, que tudo possa prosperar em Cristo Jesus de uma maneira que não mais conta do verdadeiro sentido de que ele veio para uma simples jovem e que ela não tinha nada a não ser o seu amor para ser derramado aos pés do próprio Senhor e dizer: eis-me aqui. Ela não se importou de falar com seus pais, ela não se importou de falar com José, ela simplesmente disse: eis-me aqui. Ela não se importou que ela aparecesse grávida antes do casamento, ela poderia ser apedrejada até a morte com seu filho no ventre, ela não se importou. Ela não se importou com o que o povo poderia falar, ela só disse: eis-me aqui, faça em mim, segundo a tua palavra. É este o evangelho que deveremos seguir, os caminhos de Nossa Senhora. Aí ela vai mostrando que ela viveu com seu filho na humildade, na simplicidade. Ela não pediu prosperidade para Deus. Ela não pediu nada, ela simplesmente acolheu, e no nascimento não houve lugar para ela no conforto de um quarto, no conforto de um leito ali, para que ela pudesse ter seu filho. E por que queremos conforto? Se ela não teve. Se o próprio Jesus não teve, nasceu no meio ao frio, ao relento. Foi enfaixado ali com os panos, ali ele teve apenas o colo quente, amoroso de sua mãe. E foi colocado em uma manjedoura, em um lugar que poderia ser um berço aconchegante, mas o lugar de colocar comida para animais. Para que queremos esse conforto? Né? Para que derrubar a nossa fé em querer construir algo que nos tira o sentido de um verdadeiro céu? É isso que Nossa Senhora mostra para nós. Que nós precisamos viver verdadeiramente, e se contém isso dentro da igreja, a gente vê tudo isso acontecendo dentro da igreja, nos sínodos,
da Amazonas, a gente viu isso. A gente viu isso também na Igreja Sinodal, principalmente nos sínodos da Alemanha. E a gente vê isso dia a dia dentro da Igreja Católica. E aí a gente precisa o quê? Precisa rezar. A gente não pode ser afetado por isso, mas a gente precisa ter um coração contrito em Deus e saber que o martírio vai vir, porque nós não podemos condenar essas pessoas, nós precisamos amar e nós precisamos também orar por conversão desses padres para que possam voltar ao verdadeiro evangelho. Então assim a gente vai vivendo uma coisa que chamamos de experiência espiritual, onde nós podemos também sentir a presença de Deus na nossa vida. Aqui a gente vê um padre chamado Ludovico Pavione. Ludovico Pavione. Esse padre, ele foi então agora canonizado e recente pelo Papa Francisco. O que aconteceu com esse padre? Esse padre, ele tinha grande conforto na infância. Ele era de uma família assim bem sucedida, de uma família rica. Essa família era uma família católica. Ele era italiano, né? E ele nasceu no ano de 1784. Então, olha só o que esse padre então viveu. A sua família resolveu educá-lo na fé, na Igreja Católica, porque então ele colocou ele em escolas, em faculdades católicas, e aonde ele ouve o chamado de ser sacerdote e aceita. Então ali ele abandona tudo, ele deixa a sua riqueza para ser sacerdote. Então ele vive, né? Ele foi um dos primeiros 5 filhos, né, da família. Então ele era o mais velho, filho primogênito. E então ele viveu nesse tempo nas mudanças políticas e sociais, com a Revolução Francesa, com a Revolução Jacobina e depois com a dominação napoleona, com as suas divergências, denominações, e depois com a dominação Austrália. Vamos então entender isso. Ele viveu em momentos de guerra, momentos que hoje está acontecendo sobre o mundo todo. E olha só quanto tempo, 784, e nós já estamos no ano 2025, ainda vivendo momentos de guerra. Mas o que tem esse padre com os dias de hoje? Esse padre, ele viveu esses momentos da guerra e ele começou a ver crianças, jovens sendo jogados nas ruas. Então, ele começou a mover o seu coração, começou a sentir um amor profundo por esses jovens e começou a recolher esses jovens. Não se sabe que esses jovens tinham perdido o pai, tinham perdido mãe, mas parente nenhum adotava, acolhia esse jovem. O prefeito, o município ali, as pessoas não acolhiam esses jovens. Então esse padre ele começou a acolher esses jovens, e depois levar até para a igreja. E aí ele foi até perseguido pelos fiéis que tinham medo desses jovens que entravam na igreja assim sujo, assim de uma forma maltratados, com medo de ser roubados. E até padres, né, ali começou então a perseguir ele e dizer que ali não era lugar para ele levar aqueles jovens.
Mas mesmo assim ele levava, mesmo assim ele começou a cultivar. E ele deu para esse jovem uma mãe, Maria Imaculada. Essa mãe desse jovem, por causa, eu acho que aqui por causa da perseguição, então ele começou a dar essa mãe para esse jovem, começou então a viver esse momento com Maria Imaculada. Até então ele fez uma escola, fez então ali um abrigo para esse jovem. E então colocou esse jovem para estudar. Começou então a acolher até jovens surdos. E começou então a um desenvolvimento aonde Maria Imaculada era a mãe desse jovem. Ela progrediu. Então aconteceu que não só ficou por aí nessa congregação, mas houve faculdade, houve ali aumento de ajuda necessária para as famílias. O padre comprou até fazenda e ali instituiu uma cultura familiar para aquelas pessoas. E quando houve a invasão da Austrália, que iam devastar tudo, aquele padre correu, acolheu todas aquelas pessoas para se abrigar do mosteiro, ali no seio da igreja, para que pudesse então ter a sua sobrevivência, a sua vida. Onde depois ele pegou pneumonia e acabou morrendo. Se doou a sua vida. Então esse momento que esse padre faz, esse momento de conseguir bens, não foi para ele, mas sim para aqueles necessitados. O padre continuou não tendo um momento de conforto para ele. Ele não quis conforto para ele. Ele quis conforto para aquele que ele estava ajudando. Ele continuou sendo um padre vivendo numa vida regrada a Deus, exatamente no Evangelho. Exatamente o bom samaritano. Aquele que acolheu. Aquele que acolhe. Ele viveu esse momento que Maria viveu. Eis-me aqui. Eu não quero conforto, eu quero viver o que o Senhor quer que eu viva. Então é por isso que eu trago aqui esse sacerdote, e trago aqui para que a gente também possa aprender a viver isso dentro da igreja, dentro da nossa igreja. Existem esses sacerdotes até o dia de hoje. Se aqui a gente vê, tem um padre também na faixa de Gaza, e olha só. Eu não sei se o YouTube vai deixar a gente, né, com essa matéria aqui. Se não deixar, eu acabo aqui tirando a matéria e só colocando aqui um conhecimento. Então, o padre, nessa faixa de Gaza, vai dizer, para onde ir? Né? Ele pergunta, aqui está, vou ler aqui a reportagem. Para onde ir? Pergunta padre da única igreja católica em Gaza sobre ordem de evacuação em 24 horas. Aqui está a igreja. A igreja é a igreja da Sagrada Família. Tem mais uma coisinha aqui. Olha só o que o padre coloca. A única igreja católica que atende à pequena comunidade cristã que vive em Gaza se tornou um abrigo, desta vez não para quem procura conforto espiritual, mas para mais de 500 pessoas de diferentes religiões cujas casas foram destruídas. Eles não tinham para onde ir. Era o que eu mostrei as fotos anteriores. Eles estavam vivendo sobre os escombros. O padre acolheu essas pessoas. Mas foram ali, tiveram ordem de evacuação. Para onde ir se não tem outro lugar? Lá só tem somente a igreja.
E aqui ele vai continuando, nossa paróquia virou um campo de refugiados. Ele acolheu. O nome do padre, aqui está o sobrenome dele, não dá para me ler, mas eu vou grifar aqui para vocês possam ler aí. Então, para que a gente possa viver e entender isso, antes até já estava meia guerra, né? Esse padre, ele juntou com a comunidade e ele estava unido, está unido ao Papa. Ele vive essa união com o Papa, onde muitos ainda hoje recusam o Papa. Então é esse o momento que Maria ainda quer, que nós unimos ao Papa. E esse pároco, ele está unido inteiramente com o Papa e toda a sua igreja, todos os seus fiéis, todos ali que convivem, todos paroquianos. Olha só aqui, ele manda um vídeo, todos aqui paroquianos, crianças, jovens, famílias, aqui no santuário. Então eles fazem um vídeo em oração ali ao Papa Francisco que está doente. Então essa união, essa proximidade com o Papa, né? Vocês podem parar e ler aqui a matéria, para que vocês possam ver esse momento de ir ao encontro de uma igreja unida, de uma igreja unida ao Papa, de uma igreja aonde precisamos sair do nosso conforto, não procurar esse conforto tanto que queremos, tanto que buscamos e não olhamos para as pessoas ao nosso redor. Aí depois, essa mesma igreja, né, ela é atacada. Israel ataca a única igreja católica na faixa de Gaza e cristãos são escorraçados na Cisjordânia. Mas por que então isso aconteceu? Eu vou ler a matéria. A Igreja da Sagrada Família, o único templo católico na faixa de Gaza, foi bombardeada na manhã desta quinta-feira, 17 de julho, pelo exército de Israel. 2 pessoas foram dadas como mortas e várias outras que também se encontravam no complexo paroquial sofreram ferimentos, segundo o médico segundo o médico, do que resta do hospital da cidade. Então, até o hospital da cidade foi destruído. Então, resta pouco ali do hospital. Então, qual foi o argumento? Um dos feridos, ainda que ligeiro, foi precisamente o pároco da comunidade católica local, o padre Gabriele Romanali, acho que é assim que pronuncia. Esse é o pároco que eu estava falando lá. Aí então vocês podem ler aqui o nome dele. Aquele que, com uma frequência quase diária, mantinha o Papa Francisco a par dos desenvolvimentos do genocídio em curso naquela parte da Palestina. Então, o Papa estava ciente de tudo que estava acontecendo, porque esse bispo, esse padre, ele mantinha o Papa informado de tudo que estava acontecendo. Era verdadeiro genocídio. Estava matando ali pessoas inocentes. Esse padre, ele não estava ali nos confortos de um bom quarto, de uma boa cama, de um bom carro. Ele estava ali no conforto do coração de Maria, para ajudar aquelas pessoas. Para então informar o Papa, para que o Papa pedisse ali as pessoas para orar e pedisse o fim de todo esse genocídio. Mas agora com o Papa Leão XIV está sendo a mesma coisa.
O Papa Leão também está condenando esses tipos de guerra, esses tipos de genocídio e querendo a paz. Mas aqui assim está difícil. Então, aqui está o santuário da igreja e mais uma vez a Igreja da Sagrada Família, única paróquia católica latina na cidade de Gaza, na faixa de Gaza. É para que a gente possa entender que nós precisamos ter a fé verdadeira de que nem tudo está perdido, de que nem todas aquelas pessoas tem ali o sentimento do grupo Hamas. As pessoas que mais estão sofrendo são as pessoas inocentes que não têm nada a ver com isso. Então é por isso que nós precisamos rever a nossa fé, e Nossa Senhora pede até para que nós possamos, viver esse momento de união com esses padres. Porque tem muitos padres aí vivendo esse conforto do coração de Maria. Se a gente vê outro lado, que a gente foge da igreja por causa dos confortos dos padres e tudo mais, você pode ter certeza do que Maria disse. Esses padres são ali excluídos pelo próprio Jesus. Depois o próprio Jesus vai pedir conta a eles, tenho certeza disso. Mas a gente pode orar pela conversão deles. A gente pode fazer as nossas orações assim como Santa Mônica orou pela conversão dos seus filhos e de toda a sua família de Santo Agostinho. A gente pode fazer como Santa Mônica fez, e aí a gente pode até conseguir alcançar a graça de um pároco desse ser ainda canonizado santo. Santo Agostinho foi, pelo poder da oração. Por que a gente também não pode acontecer a mesma graça? Basta que a gente deixa o nosso coração aberto para Deus agir em nós. Para que o amor ele venha brotar, para que o amor ele venha nos encher, nos preencher e transbordar. Esse é a graça de Deus, esse é o caminho que Maria nos traz aqui hoje. Que eu quero mostrar para vocês. Vocês que são católicos, vocês que são aí, que vivencia a fé católica. Você que não é também, pode então viver esse momento que tudo foi explicado sobre a luz do Evangelho, aonde Jesus, ele disse: amarás a Deus com toda a força do teu coração, mas também amará o teu próximo como a ti mesmo. Ele não colocou amará a ti mesmo como o próximo, não. É amar o próximo. Você ficou em terceiro lugar, eu fiquei em terceiro lugar. Jesus fica em primeiro lugar, o meu próximo é em segundo lugar e eu fico em terceiro lugar. Olha só o conforto. Olha só o conforto que o Evangelho traz para nós. Então que essa graça possa atingir a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. O vídeo ficou um pouco longo, mas que a graça de Deus se estenda a todos vocês, que vocês possam chegar até aqui ao final, possa também deixar o seu gostei, deixar o seu amém, para que a gente possa atingir a mais pessoas, para que a gente possa evangelizar o quanto antes. O maior número de pessoas que a gente atingir é melhor para a evangelização e a conversão de coração. Então peço aí a ajuda de vocês, se inscrevendo e deixando aí o seu amém, o seu joinha.